Salve, salve, aluno do curso Desafio. Novamente aqui, professor Hilder Maciel contigo, com a frente Noções de Direito. Essa frente Noções de Direito, ela consta, de forma específica no edital do Corpo de Bombeiro Oficial. E ela basicamente se divide em três matérias, Direitos humanos, direito constitucional e direito administrativo. Nessa primeira aula, eu venho trazer para ti, vou trazer uma abordagem de um dos temas que mais tem aparecido pela banca Fundação Carlos Chagas, que é poderes administrativos. Tentarei de uma forma mais simplificada, mais direta, mais clara e didática te passar esse conhecimento desse tema tão cobrado, certo? Então vamos começar na tela, por favor. Bem, direito administrativo comigo, professor Hilder Maciel, com muita felicidade e alegria aqui no nosso curso Desafio. O tema da nossa aula são os poderes administrativos. Como já falei anteriormente, um tema de altíssima incidência, mas nós veremos nessa aula que não é um bicho de sete cabeças. Eu estou aqui para te ajudar a enfrentar esse desafio, não é isso? Primeiramente, vamos falar do conceito. O que são os poderes administrativos? Aqui no teu material eu trouxe para ti. São instrumentos colocados à disposição do administrador público para garantir o interesse público. Pessoal, no regime jurídico administrativo existe um princípio muito válido, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse público ele encontra-se numa posição de superioridade. E a finalidade da administração pública nada mais é do que perseguir, do que atingir o atendimento a esse interesse público. Então, tudo que existe no direito administrativo, tudo que existe de disposição à administração pública, serve para atender o interesse público, que nada mais é do que o interesse da coletividade, da sociedade em geral. Não é o interesse individual, nem o interesse dos governantes, das pessoas que ocupam funções políticas, dos dirigentes estatais. Não. Interesse público é o interesse comum da coletividade. É atender às demandas dessa coletividade. E os poderes administrativos têm uma natureza instrumental. Por quê? Porque eles servem como instrumento. Instrumento é o meio pelo qual se realiza. A administração pública ela pretende atingir o interesse público, mas para isso ela precisa de ferramentas, precisa de instrumentos. E os poderes administrativos nada mais são do que esses instrumentos que a administração pública detém para atingir o interesse público. Esses poderes administrativos, eles se chamam de poderes-deveres. Como assim, professor? Ele é simultaneamente um poder. Eu posso, mas eu tenho que poder. Como assim, professor? Vamos lá, vamos tentar entender isso aí. A administração tem o dever de valer-se de todos os poderes que estão à sua disposição. Enfim, ela não tem a escolha de usar esse poder que ela tem ou não. Ela tem o dever. Ela tem o poder de polícia, que nós vamos falar mais lá na frente, que nada mais é do que o poder de fiscalizar a atividade de um particular e de limitar a atividade de um particular. Eu sou um agente público no exercício da minha função pública. Eu posso, por exemplo, optar de exercer o meu poder? Não, eu não tenho essa possibilidade, porque é um poder-dever. Ao mesmo tempo que é um instrumento, e a administração pública ela não pode optar em não utilizar esse instrumento. Ela deve utilizar. Por isso ele tem esse binômio de poder e ao mesmo tempo de dever. Tudo bem? Então a administração pública tem o dever, a obrigação de valer-se de todos os poderes que estão à sua disposição. Tranquilo? Aluno do curso Desafio? Perfeito. Vamos dar continuidade ainda sobre poderes administrativos. Um ponto relevante no nosso estudo
é sobre uma confusão que se faz na palavra poder. Como assim? Lá no artigo 2º da Constituição Federal, por exemplo, nós temos, né, que são poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, muita gente pensa, será que é a mesma coisa? Quando o professor fala de poderes administrativos, será que ele está falando desses poderes, legislativo, executivo e judiciário? Não, pessoal. Cuidado com isso, tá? Eles não devem ser confundidos com executivo, legislativo e judiciário. Por que não? Os poderes administrativos têm natureza instrumental. Como tu bem viu, ainda agora no conceito, como você bem pôde observar no conceito anterior, eles têm natureza instrumental. São instrumentos postos à disposição da administração pública para que ela atinja e atenda ao interesse público. Já os poderes legislativo, executivo e judiciário são chamados de poderes do Estado. Poder legislativo, executivo e judiciário, esses que são independentes e harmônicos entre si, eles têm uma natureza, uma função estrutural. Estrutural. Fica melhor assim, deixa eu corrigir aqui para ti, para não ter confusão. Os administrativos, perdão, são instrumentos. Os outros poderes legislativos, eles compõem a estrutura do Estado. Eles constroem, eles baseiam a existência do Estado. Certo? Então não confunda, e a distinção elementar e básica que você deve levar para sua prova é que o administrativo é estrutural. Perdão, que o administrativo é instrumental. Até eu estou me equivocando aqui. O administrativo é instrumental, enquanto que os poderes do Estado são estruturais. Eles compõem a estrutura do Estado, tranquilo? Cuidado com isso, instrumental e estrutural. Administrativo, instrumental, poderes do Estado, estrutural. Tá? Cuidado com isso no momento da prova, é o que eu tinha para falar agora de poderes administrativos. Seguindo o nosso conteúdo, quando se fala em poderes administrativos, uma temática que sempre aparece é sobre o abuso do poder. O meu aluno bem sabe o que significa um abuso, né? O que é abusar? Será que quem abusa está fazendo algo correto ou está fazendo algo incorreto? Existe uma frase antiga que fala: quem tem o poder tende a abusar desse poder. Não é isso? Essa frase foi muitas vezes ressignificada. Quer conhecer o ser humano? Dê poder a ele. E por que essa frase existe? Porque muito ser humano, quando ele alcança, ele atinge uma posição de poder, ele muda, não muda? Normalmente para pior. Financeiramente para melhor, mas comportamentalmente, socialmente, para muito pior. E a administração pública que detém esse poder em suas mãos, esses instrumentos, não pode utilizá-la de maneira errada, equivocada, exagerada? Pode. Até porque, em último grau, a administração pública é composta por agentes públicos, que são seres humanos, falíveis, erráticos, assim como eu e você. Ou você é tão presunçoso que você acha que não erra nada? Bobagem da tua cabeça. Presunção sua. Todos nós erramos. E os agentes públicos que representam a administração pública não é diferente. Eles erram também. Então, o abuso de poder é a utilização do poder de maneira indevida. Tudo bem? Divide-se em duas espécies. E aqui eu não quero que tu confunda uma com a outra. Uma é excesso de poder, a outra é desvio de finalidade. No excesso de poder, ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita de suas faculdades administrativas. O que é exorbitar, meu aluno? É ir além, minha aluna. É ir além. Eu tenho competência, mas minha competência é só para fiscalizar.
só para registrar a entrada de funcionários, por exemplo. Eu vou lá e aplico uma suspensão a outro servidor. Eu fui além da minha competência, né? Então, o que é? A lei limita a minha competência. O que é além? É exorbitar. Quando eu exorbito, eu cometo excesso. Então, eu cometo abuso de poder na espécie excesso. E o desvio de finalidade, pessoal? A autoridade pratica o ato visando ao interesse próprio ou utiliza os atos para finalidades não previstas em lei. Ou seja, aquele ato ele existe com uma finalidade específica, que geralmente é atender o interesse público. Quando eu pratico um ato, eu como agente da administração, como autoridade, pratico um ato diferente de atender o interesse público, eu estou desviando a finalidade. Imagina que eu sou governador, sou prefeito, vou colocar prefeito, de um município qualquer do interior, de qualquer lugar do Brasil, e eu começo a adquirir imóveis para a prefeitura. Só que nesses imóveis, a prefeitura realmente precisa de imóveis, mas eu só compro da minha família num preço acima do mercado. Eu compro do meu parente A, do meu parente B. Essa compra, ela era necessária? Até era. Porém, ela atende a finalidade pública ou ela atende o meu interesse individual? Quando ela atende o meu interesse individual, acima do público, eu estou desviando a finalidade. Eu estou abusando do poder por desvio de poder ou desvio de finalidade. Certo? Ficou clara essa distinção? Espero que sim. No slide aí no template está bem clara para ti essa distinção. Seguindo agora no nosso estudo, né, para a gente não perder tempo, vamos agora às espécies. E aqui é o que mais aparece em prova, né? Depois, excesso e abuso, excesso de poder, abuso de poder, excesso de poder, desvio de finalidade, aparecem nessas duas espécies. Mas também tem aparecido muito as espécies de poder administrativo. E dentro dessas espécies você precisa pegar as palavras-chave principais. Sabe por quê? As bancas em geral e a FCC não está fora disso, elas buscam a distinção, elas buscam confundir características de uma em outra. E você precisa estar muito ligado, muito esperto ou esperta nesse sentido, tudo bem? O primeiro poder, a primeira espécie que eu trago para ti é o poder hierárquico. Hierárquico, como tu já vê, vem de hierarquia, né? A grosso modo, alguém manda e alguém obedece. Tu que quer ser militar, a hierarquia é o teu dia a dia, né? Que as entidades militares são baseadas na hierarquia e disciplina. No poder hierárquico é o poder da administração pública de estabelecer hierarquia, né, entre órgãos e agentes públicos. Então, existe uma estrutura organizacional em que há escalonamentos, não é isso? Tem o teu diretor-geral, o teu presidente, e aí vai. Hierarquicamente vão se dispondo as funções e cargos. Isso é o poder hierárquico. Em resumo, né? Dentro da lei, um manda, o outro obedece. Lembra dos postos e patentes militares, né? É uma hierarquia, é um escalonamento. Vai pouco a pouco subindo e descendo. Então, um exemplo é o poder de fiscalização e revisão. O superior hierárquico ele fiscaliza e revisa o que o seu subordinado, o que o seu subalterno está fazendo. Certo? Ou quando ele pode delegar, transferir parte da sua competência ou trazer para si a competência do seu subalterno, que é o caso da avocação que eu coloquei aqui para ti. Esse é o ponto principal do poder hierárquico. Outra espécie é o poder disciplinar. Disciplinar, né? O hierárquico veio de escalonamento, de manda e obedece. E o disciplinar vem de o quê? De punição, de sanção. Manda quem pode dentro da lei, obedece quem tem juízo. Mas imagina que tu não obedeça, que tu não frequente, que tu cometa infrações administrativas, funcionais. Tu é um servidor público que chega todo dia atrasado no trabalho. Embriaguez em serviço. Já pensou? Tem servidor público que bebe no serviço? Tem. Beleza. Então, o poder disciplinar
é o poder de punir internamente, dentro do âmbito administrativo, as infrações funcionais dos servidores. Isso é óbvio, né? Se eu sou servidor, estou subordinado àquela hierarquia, àquela autoridade e eu devo cumprir. Mas não só o servidor, cuidado com isso. Agora aqui vem um detalhe: as demais pessoas sujeitas à relação especial com a administração pública. Um exemplo, a sanção que uma universidade aplica ao seu aluno. Isso é básico, né? Uma suspensão que um servidor recebe do seu chefe, né? Uma demissão a bem do serviço público. São exemplos de aplicação do poder disciplinar, né? Existe o PAD, o processo administrativo disciplinar, que é um procedimento que visa apurar essa infração e, obviamente, é garantido ao servidor o direito ao contraditório, à ampla defesa, né? Se quiser, né, contratar um advogado, ter acesso aos autos, enfim. São garantias processuais. Então, a ideia de poder disciplinar é de punir. A administração pública punir internamente os seus, mas não só os seus, quem tenha relação com ela, certo? Imagina que eu tenho uma concessão, uma permissão, que eu tenho um contrato de terceirizado. Eu posso cometer uma infração e descumprir esse contrato? Posso. Eu tenho uma empresa que presta um serviço para a União. Essa minha empresa, ela descumpre o que está no contrato administrativo. Surge para a União, a administração pública, a possibilidade de me punir, me suspender, me proibir de contratar, por exemplo. São exemplos de sanção do poder disciplinar que vão além dos próprios servidores. Se estendem também que tem relação com a administração pública, como, por exemplo, um permissionário. Só a título de registro para ti aqui. Tudo bem? Então são esses pontos do disciplinar. Lembra, punir internamente é punir no âmbito administrativo. Judicial é uma outra parada, é o poder judiciário, tá? Que fique claro isso para você. O poder disciplinar incide não só em relação a servidores, como eu te falei, mas também em relação a particulares. Eu destaquei porque é importante que mantenha algum tipo de vínculo especial com o poder público, como, por exemplo, concessionários e permissionários, que podem sofrer determinadas sanções em razão de inexecução contratual ou falha na execução. Eu sou um contratado, eu tenho uma permissão, uma concessão, e eu estou falhando com as condições estabelecidas. Eu estou errando. Eu posso ser alvo do processo disciplinar, eu como empresa, vamos dizer assim, uma empresa prestadora de serviço. Posso. Tá? Não se restringe apenas aos servidores. Eu estou repetindo isso umas 4 vezes, porque isso é comumente repetido em provas das mais diversas bancas de concurso público. Outra espécie é o poder regulamentar ou normativo. Regulamentar e normativo, o nome está dizendo, né? É aquele poder de fazer regulamento, fazer norma. É o poder da administração de editar atos normativos. Editar atos normativos para a complementação das leis. Cuidado. A administração pública, ela tem a função legislativa de elaborar lei, norma? Não. Em regra, quem elabora e aprova a norma no Brasil é o poder legislativo, né? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, no âmbito estadual, Assembleia Legislativa, no âmbito municipal, Câmara de Vereadores. Só que a lei, para ter aplicabilidade, em muitos casos, ela precisa de uma roteirização, de uma pormenorização, de alguns esclarecimentos de aplicabilidade. Isso se dá por meio da edição de atos normativos, certo? Decretos, exemplos são decretos, portarias, instruções normativas. Por exemplo, no âmbito fiscal, a Receita Federal ela aprova inúmeras leis, né? Receita Federal, olha, perdão, o Congresso Nacional, melhor dizendo, aprova uma série de leis que tem impacto fiscal. Quem vai fazer essa fiscalização é a Receita Federal. E para realizar bem essa fiscalização, o que ela tem? Ela faz as chamadas instruções normativas, né? Os órgãos públicos usam muita portaria, enfim, são os exemplos aí de poder regulamentar ou normativo, como o próprio nome indica, editar atos normativos que explicam o sentido e o teor da lei. Resumidamente, essa ideia de poder regulamentar ou normativo.
Poder discricionário e poder vinculado. Poder discricionário é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem entre as várias condutas possíveis a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Pessoal, no poder discricionário existe, obviamente, a discricionariedade. O que é a discricionariedade? É a liberdade que tem a administração pública de escolher, certo? É a liberdade de escolha entre soluções possíveis. A própria lei dispõe que existem conduta A, conduta B, e ela tem essa liberdade. Isso é ser discricionário. Um exemplo clássico de discricionariedade: nomeação e exoneração em cargo em comissão, ou chamado cargo comissionado ad nutum. O cargo é comissionado. Eu sou prefeito, eu sou governador, eu sou presidente, eu posso livremente nomear e livremente exonerar. Eu tenho essa margem de escolha, certo? Eu nomeio o Edvander. Não gostei mais do Edvander. Vou nomear o Guara, o Jorginho. Isso fica a meu critério como presidente, como governador, vamos dizer assim. Então, isso é uma discricionariedade. Eu posso continuar com o Edvander no cargo, bem como eu posso, Edvander, tchutchucão, tá bom, já deu para ti, tá, já contribuiu, tá fazendo muita besteira, tchutchucão, vou chamar o Jorge Amarajás, nosso querido patrono. Beleza, chamo o Jorge. Isso é um critério da administração, isso é uma discricionariedade, não é isso? E o poder vinculado é diferente. No poder vinculado, existe uma espécie de prisão, digamos assim. Confere à administração poder para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à formalização. Não há liberdade para o agente público. Como assim? Não há margem de escolha. A lei dispõe que é de um jeito e o administrador público, o gestor público, aquele que compõe a administração do seu agente, ele está adstrito àquela disposição. Não há margem de escolha. Ato vinculado, exemplo, nomeação em cargo público provido por concurso público de provas e títulos dentro da vaga. Tu foi lá, meu aluno, estudou, passou, se dedicou, esteve aqui acompanhando nossa plataforma do desafio, assistiu às aulas do professor Wirley, ficou muito bom em português, ficou muito bom em tudo. Foi lá, passou na prova, né? Pegou aquelas lições de história do professor Guara, foi, avançou e conseguiu o teu êxito. Tu tem o direito à nomeação. A gestão pode escolher, nomeio ou não nomeio? Não. É vinculado, certo? Não há essa margem de liberdade. Tranquilo? Perfeito? Então, cuidado. Discricionário, há margem de liberdade. Vinculado, não há margem de liberdade. Não há essa possibilidade de escolha. Continuando aqui, vamos falar do poder de polícia. E aqui tem confusão pra caramba e a banca sabe que o aluno é muito literal, ele é muito confuso. Porque quando fala poder de polícia, ele pensa, eu quero ser policial, eu quero ser da força tática, do BOP, ele pensa em vai trocar tiro, enfim. Polícia, cuidado, eu não estou falando dessa polícia. Esse é o poder da polícia. Aqui eu estou falando do poder de polícia no âmbito administrativo, que é o poder do Estado, destaque aí para ti, de restringir, limitar ou condicionar o exercício de direitos e da propriedade em benefício do interesse público. Observe os verbos restringir, limitar ou condicionar. Eu quero abrir um empreendimento que vende alimentos, por exemplo. Eu preciso de um alvará da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros Militar. É ou não é uma condição? É. Quando o Estado me condiciona no exercício da minha atividade empreendedora a ter esse alvará, a ter essa autorização, ele está exigindo o poder de polícia. Quando o Estado, por exemplo, impõe limites no horário de funcionamento de bares e boates, que bares e boates podem funcionar até determinado horário, ele está limitando, né? Ele está restringindo o seu
funcionamento. Então, restringir, limitar e condicionar direito, poder de polícia em benefício do interesse público. Tranquilo? Eu vou fiscalizar, vou limitar. Exemplo, um agente de vigilância sanitária, quando ele vai fazer uma fiscalização e ele fecha o estabelecimento, né? E põe aquela plaquinha lá que está interditado, melhor dizendo, quando ele interdita um estabelecimento, ele está nada mais do que no exercício do seu poder de polícia administrativa. Ele é policial, ele é da Armado? Não, mas ele exerce o poder o poder de polícia. A definição do poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que diz assim: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando, olha só, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato e abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade dos direitos individuais e coletivos. Certo? E o poder de polícia, né? A FCC também gosta de cobrar, e a gente vai encerrar nossa aula falando deles. O poder de polícia tem 3 atributos, né? A discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Discricionariedade, há uma liberdade na sua atuação, tá? Pode se manifestar de modo vinculado quando o Estado exige licença para a realização de atividade. Mas, em geral, ele é discricionário. Ele pode ser vinculado? Pode, mas, em geral, ele é discricionário a um certo grau de liberdade. Autoexecutoriedade significa imediata e direta execução dos atos da própria administração, independentemente, grifei aqui, de ordem judicial. O fiscal da vigilância sanitária, ele vai lá no empreendimento, numa batideira, como fala o caboclo, né? Uma amassadeira. Ele vai lá na batideira e recebe uma denúncia de que aquele açaí que você toma todo dia está com papel higiênico, tá? E trigo, tá atolado no papel higiênico e trigo o teu açaí. Ele precisa de autorização judicial para exercer a sua fiscalização e a possível interdição? Não precisa, porque é o atributo do poder de polícia, é a sua autoexecutoriedade. Auto, executa por si, não necessita de autorização judicial. Ela não precisa ser feita por meio de autorização judicial. E o nosso último atributo, que é o que a gente vai encerrar a aula, é a coercibilidade. Significa imposição coativa das medidas adotadas. É imperativo, pessoal, e admite até mesmo o uso da força. Vai lá o fiscal da vigilância sanitária no comércio, na bodega, e vai usando para fechar. Tu te recusa a fechar. Isso aqui é meu, o Estado não manda em mim. Né? Vai-te embora daqui. O xingamento, né? É a primeira coisa, é xingar o agente, né? Ameaçar de agressão. Beleza. Tu não cumpriu, fera? Ele pode usar a força. Ele vai chamar o apoio policial, porque ele é coercitivo. Ele se impõe, certo? Se tu opor resistência a cumprir o exercício do poder de polícia, o Estado pode, de forma legítima, usar a força. O poder de polícia é coercivo, ele é imperativo, tá? Ele se auto-executa. Tudo bem? Perfeito, nós trouxemos aí os pontos fulcrais quando se fala em poderes administrativos, trouxemos aquelas disposições que mais caem, aquelas distinções que são objetos de pegadinhas em prova, e eu espero que nós tenhamos os próximos encontros e para nós continuarmos a desenvolver esse caminho da tua aprovação aqui no nosso curso Desafio. Eu quero agradecer a todos vocês, um forte abraço.